Quando falamos em demónios, a maioria das pessoas pensa logo nos espíritos do Ars Goetia, Bund, Sitri, Paimon e outros espíritos que aparecem em grimórios antigos, porém, esses não são os verdadeiros demónios, não são aqueles demónios que nunca devem ser invocados. Os demónios que nunca devem ser invocados são seres de puro mal, seres que funcionam como agentes do caos e da aniquilação. Os espíritos do Ars Goetia que tanto assusta muitas pessoas, sobretudo aquelas pessoas que não estão realmente no caminho espiritual ou apenas conhecem de uma forma muito superficial, tem muito pouco a ver com os verdadeiros demónios da antiguidade e pelo facto de que estes na realidade são fruto de uma demologia medieval e renascentista que basicamente rebaixou antigos deuses e espíritos malignos a inimigos de Deus. Já agora que estamos aqui a falar dos espíritos do Ars da Goetia, é importante também dizer que estes espíritos não foram apenas convertidos em inimigos, foram também transformados em inimigos, mas em inimigos que podiam ser controlados através dos nomes de Deus. E foi assim que nasceu a magia cerimonial, a magia mais voltada para a parte ritualística como conhecemos hoje, onde os antigos inimigos foram transformados em servos e dispostos numa hierarquia ao serviço do praticante. Por outras palavras, e apesar de tudo o que se possa imaginar sobre eles, são inteligências inorgânicas úteis, são entidades úteis que podem ser trabalhadas para objetivos claros, como atrair amor, riqueza ou conhecimento oculto, por exemplo. Contudo, apesar desta fama, existe uma diferença importante e extremamente crucial. Estes espíritos não representam a verdadeira essência do mal nas culturas antigas, mal de nível cósmico. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho um PhD em Ciência e Metafísica, doutoramento honoris causa em Mentalismo, sou frater superior do Arroz Celeste e Orauto Odrei. No meu site tem vários grimórios, vários livros de magia que vão ajudar a alcançar a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Lilith, amor, poder, sedução. Grimório de Hermes para dinheiro e riqueza, e depois Grimório de Paimon para sucesso e fama pelo caminho da mão esquerda, e o Grimório de Lucifus Rofcal também pelo caminho da mão esquerda para poder e riqueza. O link para o site está na descrição deste episódio e caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe ajudou a escolher o Grimório ideal para si. Antes de avançar, então quero deixar aqui uma coisa importante, que é os espíritos que eu vou falar aqui, eu não vou pronunciar os nomes deles. Isto porque as vezes anteriores que eu precisei de falar deles aqui no canal, acabou por resultar depois uma enorme interferência na hora de editar. Por esse motivo, então, eu não vou pronunciar os nomes, mas vou deixar os nomes escritos no ecrã para que possa ver. Os verdadeiros demónios são completamente diferentes dos espíritos do Ars Goetia. Por isso é que eles nunca devem ser trabalhados ou invocados, salvo raras exceções, salvo raros momentos. Estamos aqui a falar de forças de grandeza cósmica, cuja sua função é destruir e dissolver a criação. Não são espíritos propriamente para ajudar em coisas pequenas do cotidiano, são outro tipo de espírito completamente diferente, algo que a sua energia é tão avassaladora que o simples facto de eles se aproximarem do operador causa danos. Por volta do século VI a.C. surge uma das mais antigas e claras formações do mal cósmico organizado. Este é o espírito destrutivo, o adversário primordial de Ahura Mazda, o deus da luz, que mais tarde deu origem ao arquétipo para o Satanás medieval, que é em parte aquele Satanás que os mundanos conhecem. E ao contrário de outras religiões, aqui temos um espírito cujo único propósito é destruir tudo que é bom. É diferente de outros espíritos, porque a maioria dos espíritos do mal da antiguidade não eram propriamente o mal, eram mais como forças da natureza necessárias. Por exemplo, a tempestade é um dos exemplos mais fáceis. Ela pode destruir, pode matar muitas pessoas, mas não era por ser um mal, era apenas porque era. Só que no masodeísmo acontece algo diferente. E é aqui que entra o espírito do mal. Falámos anteriormente, pois o seu único objetivo era trazer a aniquilação. Outro ser raro que eu considero importante e a quem eu deixo os meus cumprimentos porque é um espírito muito pouco falado e sobretudo porque ele faz parte da tradição eslava. E eu tenho uma enorme consideração pela tradição eslava porque é extremamente rica. Na crença eslava antiga encontramos uma oposição mítica também, que é ao Deus da Luz, que tínhamos então o Deus Negro. Esta entidade representa a má sorte, a miséria e a destruição pura.
Infelizmente não temos muitos detalhes sobre o que ele realmente tinha. Também existem outros espíritos que podiam ser ligados ao caos primordial. Temos, por exemplo, Tiamat, a deusa dragão, que representa as águas do caos primordial. Aquelas que os deuses tiveram que vencer para poder criar o mundo, tal como conhecemos. Contudo, aqui, apesar de eu já ter visto ela também como um ser destes, o trabalho operativo com ela, quando avançou mais, mostrou-se bastante diferente. E aqui não é bem a mesma coisa, porque a sua natureza não é intrinsecamente de destruição pela destruição. É caos sim, mas não é mau nem é puro. Em alguns casos é realmente difícil a pessoa conseguir trabalhar com ela, sobretudo na parte inicial. Contudo, com o desenvolvimento, torna-se também uma entidade extremamente operativa, apesar de ser avassaladora. E uso aqui o termo entidade só como forma de simplificar a comunicação. A diferença entre estes espíritos aqui do caos que falei e os espíritos do Ars Goetia e de outros grimórios de magia medieval é que estes do Ars Goetia são forças, entidades que nós podemos negociar, podemos fazer um acordo. Já com estes seres não é possível, já que eles são agentes conscientes da ordem contrária à existência. Estas entidades que falei, elas são encarnações do caos, forças que transcendem completamente a prática mágica comum. Ao contrário dos espíritos do Ars Goetia e dos espíritos dos grimórios de magia medieval, como Lucifus Rovcal, Mammon e tantos outros, podem ser operados, se pode negociar com eles, aqui isso não acontece. É claro que é sempre possível trabalhar com eles, porque se existem, teoricamente é possível operar com eles. Contudo, como eu disse, apesar de ser possível trabalhar com estes espíritos, existe aqui um grande mas, que é eles são muito mais complicados de trabalhar, com riscos muito maiores para o operador, sobretudo por causa do seu próprio poder intrínseco. Estamos a falar de riscos completamente diferentes de trabalhar com espíritos como Ars Goetia ou de demónios de magia medieval, como Lucifus Rovcal, etc. É uma classe completamente diferente. E para terminar este tema, aproveito aqui para mencionar que uma coisa que distingue a magia operativa. Há magia que pode ser trabalhada e há magia que deve ser evitada. Os espíritos de magia operativa são aqueles que aparecem, por exemplo, no Ars Goetia, como eu falei anteriormente, nos grimórios de magia medieval, que podem ser trabalhados porque, apesar de terem a reputação de serem do mal, eles têm aspectos e dominam aspectos que são coisas boas, como riqueza, sexo, amor, etc. Enquanto que estes espíritos de ordem cósmica negativa, eles simplesmente representavam aspectos negativos. Se nós quisermos tornar isto de uma maneira muito mais clara, é quase como os espíritos do Ars Goetia, porque são aqueles que temos mais facilmente como referência, são os espíritos terrenos, enquanto que estes espíritos do puro mal são seres do domínio cósmico, quase aquelas entidades Lovecraftianas da ficção que conduzem à loucura, que mesmo alguns praticantes de magia tentando trabalhar com eles, no caso das entidades Lovecraftianas, muitas vezes a loucura faz parte do prato do dia. Aproveito aqui também para acrescentar uma coisa que é sempre importante ver o contexto da pessoa que está a trabalhar com os espíritos e dos espíritos em questão. E terminamos assim o nosso episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Como eu disse anteriormente, no meu site tem vários grimórios, vários livros de magia que vão ajudar a alcançar a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta aos seus desejos e às suas necessidades. Grimório de Lilith para amor, poder e sedução. Grimório de Lucifus Rovcal para poder e riqueza. Grimório de Paimon para sucesso e fama. O link para o site está na descrição deste episódio e caso tenha uma dúvida, entre em contato com o suporte que lhe ajuda a escolher o Grimório ideal para si.